Você já reparou como as pessoas elogiam quem se controla, quem não explode, quem engole, quem mantém tudo no lugar? Mas e se eu te disser que o que você chama de autocontrole pode ser só medo disfarçado de maturidade? Tem um momento que acontece em silêncio. Você está numa conversa, alguém fala algo que te machuca, mas você não reage. Não porque escolheu não reagir, mas porque algo dentro de você travou. Você sente o peito apertar, a garganta fechar. As palavras ficam presas ali, na boca da raiva. Mas você respira fundo, sorri de volta e diz, tá tudo bem. E depois sozinho você sente aquilo queimar por dentro. A raiva não foi embora, ela só ficou quieta, guardada, acumulada. E todo mundo à sua volta te elogia. Nossa, como você é controlado. Você é tão maduro. Eu admiro como você não perde a cabeça. E você acredita nisso. Porque é mais fácil acreditar que você é forte do que admitir que você tem medo. Medo de desagradar. Medo de ser rejeitado. Medo de mostrar quem você realmente é quando tira a máscara. Então você chama isso de autocontrole. E vai levando. Mas vamos parar um segundo e olhar de perto. Autocontrole de verdade não é sufocar o que você sente. Autocontrole é sentir e escolher. Repressão é sentir e congelar. Tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando você tem controle de verdade, você sabe o que está sentindo. Você reconhece a raiva, a frustração, a mágoa e escolhe conscientemente o que fazer com isso. Mas quando você reprime, você nem deixa o sentimento aparecer. Você corta ele na raiz, enterra e finge que não existe. E sabe o pior? Você aprendeu isso cedo. Pode ter sido naquela vez que você chorou e alguém disse, para de drama. Ou quando você ficou bravo e te chamaram de difícil. Ou quando você mostrou empolgação demais e te fizeram sentir inadequado. Então você entendeu a regra. Sentir demais é perigoso. Mostrar demais te afasta das pessoas. E você começou a se moldar, não porque era fraco, mas porque precisava sobreviver emocionalmente. Só que agora adulto você carrega isso como identidade. Eu sou calmo, eu não me altero, eu sou racional. Mas por baixo tem um vulcão adormecido, e de vez em quando ele explode nos lugares errados. Você guarda, até que um dia, por uma coisa pequena, você perde completamente o controle. E aí você pensa, eu não sou quem eu achava que era, mas a verdade é, você nunca foi controlado. Você sempre foi contido. E contido não é a mesma coisa que inteiro. Nietzsche dizia uma coisa que incomoda muita gente. Ele falava que a moral muitas vezes é só medo vestido de virtude, que a gente chama de bom comportamento, aquilo que na verdade é submissão. E não é que ele estivesse dizendo, seja explosivo, seja agressivo. Não, ele estava dizendo, olha para a raiz do que você chama de controle. É escolha ou é medo de ser rejeitado? Porque tem uma diferença brutal entre silenciar a si mesmo e escolher o silêncio. Quando você escolhe, você está inteiro. Você sente a raiva, reconhece ela e decide, agora não é o momento. Mas quando você se silencia por medo, você se fragmenta. Uma parte de você quer gritar, a outra parte sufoca. E você fica dividido, e viver dividido é exaustivo, porque você nunca relaxa de verdade. Você nunca confia em si mesmo. Você está sempre vigiando o que pode ou não pode sentir. Então a pergunta não é, como eu controlo melhor? A pergunta é, o que eu tenho medo que aconteça se eu não me controlar? Medo de que te achem agressivo? Medo de perder o vínculo? Medo de que descubram que você não é tão equilibrado quanto parece? Porque quando você nomeia o medo, ele perde um pouco do poder. E aí você pode começar a perguntar, esse medo é real? Eu preciso realmente me moldar tanto assim? Quem eu seria se eu me permitisse sentir sem me punir por isso? E olha, eu não estou dizendo que você precisa explodir. Não é sobre descontrole. É sobre parar de ter medo de você mesmo. Imagina, da próxima vez que alguém te machucar, em vez de engolir automaticamente, você para e sente a raiva, reconhece ela e diz com calma, olha, isso me incomodou. Não precisa gritar, não precisa ser violento, só honesto. E talvez a pessoa reaja mal, talvez não, mas pela primeira vez você não vai estar traído por você mesmo, porque você não sufocou, você sentiu e falou. E isso é liberdade. Liberdade de ser inteiro, de não precisar mais escolher entre ser amado ou ser real. Porque quando você reprime demais, você não está protegendo os outros. Você está se abandonando. E ninguém deveria viver tendo medo de si mesmo. Se esse vídeo nomeou algo que você sentia, mas nunca tinha colocado em palavras, deixa o like. Não pelo algoritmo, mas porque esse like diz, eu me reconheci aqui.
E se você quer continuar essa conversa sobre o que ninguém fala, mas todo mundo sente, se inscreve no canal. Porque eu não vim aqui para te ensinar a se controlar melhor. Eu vim para te lembrar que você não precisa ter medo de sentir. Até o próximo.